E seguindo adiante, olha só, mais uma hecatombe explosiva diretamente de Brasília ontem, porque Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, anulou as decisões da Lava Jato contra ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Odebrecht. O ministro determinou também o trancamento de todos os procedimentos penais contra o empresário que estavam correndo, mas a anulação não vai afetar o acordo de delação premiada que foi, enfim, criado ali, foi chancelado pelo empresário com a justiça. Senhores, mais um daqueles dias, mais um daqueles casos que a gente faz, que a gente volta com aquela frase inesquecível do Paulo Francis, né? Saudoso Paulo Francis. O Brasil talvez já tenha acabado e a gente só não tenha se dado conta disso. O que você acha, Mano Ferreira? É surreal. E são notícias conectadas, né? A gente falou do hacker de Araraquara, que é o responsável pela mudança de clima político que levou a essa gigantesca tentativa de reescrever a história, que é isso que a gente está vivendo. O livro da Malu Gaspar, que conta em detalhes a trama corrupta que está no DNA do crescimento da Odebrecht, deve ser reclassificado agora nas livrarias para prateleira de ficção, se depender do desejo desses que tentam reescrever a história. É uma vergonha, como país, que a gente veja isso tudo acontecendo. Vale sempre lembrar, a própria Odebrecht veio a público com um gigantesco anúncio dizendo: pedimos desculpa, nós erramos, nós assumimos o erro e vamos mudar. E agora faz de conta que foi tudo um devaneio. Mota, a gente quer te ouvir também porque no mesmo dia que a gente vê Sérgio Moro no banco dos réus, a gente vê Marcelo Odebrecht inocentado. Parece que o Brasil de 2024 não passa de um multiverso do Brasil de 2016. Não é isso, Mota? É como você disse, André, o roteirista do Brasil é doido. Não sei como é que contrataram esse cara. Ou como disse uma vez o grande pensador humorista Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Eu não tenho condição nenhuma de comentar essa notícia do ponto de vista jurídico, né? E, por coincidência, grandes juristas também têm exatamente a mesma dificuldade que eu. Agora, eu posso contar uma história. Em março de 2018, eu fui ao lançamento de um livro aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça. Esse livro aqui, ó, Mãos Limpas e Operação Lava Jato, é do procurador de Justiça Rodrigo Chemin. E no livro, o Rodrigo comparava a Operação Lava Jato, que estava acontecendo no Brasil, com a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, de combate à corrupção lá. E ele fazia uma previsão. Assim como tinha havido na Itália uma reação do sistema para desmontar a Operação Mãos Limpas, isso poderia acontecer aqui no Brasil se a gente não tomasse cuidado. Me parece que ele acertou no alvo. Definitivamente acertou no alvo. O Wilson, Pedro, a gente quer te ouvir também, no sentido de que, apesar de todos os pesares, o Brasil segue dando sinais assim, muito gritantes da impunidade que segue assolando o nosso país, e ver um sujeito como Marcelo Odebrecht, depois de ter feito aquela maquiagem institucional, mudando até o nome da empresa, ter colocado lacinho, fita e ter dado banho e tosa na Odebrecht, não apaga todo o rastro de maracutaia que ficou impregnado na empresa, certo? A Lava Jato foi a maior operação contra a corrupção que esse país já teve. Ele desnudou como funcionava o esquema político com o esquema empresarial. E as pessoas que foram julgadas e culpadas, mesmo que de forma, a gente pode falar que de forma imparcial, que de repente o júri não era em Curitiba, era em primeira instância, era em outro local, as pessoas fizeram declarações se autoculpando. Querendo ou não, a delação premiada é um instituto para isso. E parte dessas pessoas que hoje... Wilson, eu vou só te interromper brevemente, antes de você concluir sua fala. Estamos aqui com o Wilson Pedroso dando a opinião dele sobre a anulação das acusações contra Marcelo Odebrecht pelo ministro Dias Toffoli do STF, que está dando o que falar, o Brasil sendo esse pesadelo repetitivo. Mas concluindo a fala, estamos de volta para você que está nos ouvindo, 10h30 no Ponteiro aqui no Morning Show. E é isso. A delação premiada dessas pessoas são batom na cueca. Ou seja, o processo está sendo anulado, mas a corrupção existiu.
porque os próprios réus que estão sendo liberados hoje são culpados. E devolveram o dinheiro. Devolveram o dinheiro. O dinheiro foi devolvido. É uma insanidade o que a gente vive no Brasil, porque o dinheiro que foi roubado foi devolvido, ele existe. Não é uma filigrana jurídica, não é um detalhe. A gente está falando de que o país foi roubado, o dinheiro foi devolvido e agora o país está dizendo que, veja bem, temos que anular tudo isso que ocorreu, mesmo com as provas fartas e evidentes da roubalheira. É uma loucura isso, e eu acho que a gente precisa... Alguns vão dizer, mano, mas eles devolveram, roubaram, mas devolveram, aí tá tudo certo, né? É uma loucura. E eu acho, Marinho, que isso também nos ajuda a fazer uma reflexão institucional sobre modelo de desenvolvimento. Porque o que fica muito evidente é que essa ideia do Estado indutor da economia, muito parceiro de empresas, termina desse jeito, em corrupção. O que a gente precisa não é de uma economia de Estado empresarial. O que a gente precisa é de uma economia de mercado de fato, onde o que faça empresas prosperarem não seja a proximidade ou afastamento do governo, mas a qualidade do serviço prestado ao consumidor. Isso é uma chaga que explica, em boa parte, por que o nosso país não se desenvolve. Pois é, eu acho sinceramente que a covardia é premiada no Brasil. Todos aqueles que ousam ter um pouquinho de heroísmo que seja são caluniados, perseguidos, ridicularizados e, no final, transformados nos próprios covardes da história. É de lascar. Mas